Quero meditar em uma palavra, fazendo uma reflexão para cada um de nós. E o tema desta mensagem é um Deus das impossibilidades. Se você está perto de alguém, recita aí para ele: um Deus das impossibilidades. E o texto que queremos ler se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, o capítulo 1, e a partir do versículo 5, que diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E era ambos justo perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E o versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, palavra digna de toda aceitação. E por ela, Deus, muitos alcançaram milagres, a graça de Deus sobre as vossas vidas. Que essa palavra, ela adentre em nossos corações, para que possamos, ó Deus, receber as ricas bênçãos do Senhor. Queridos irmãos, ouvintes, estamos diante de um texto onde vemos um grande feito da parte de Deus. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Eu já quero profetizar sobre a sua vida, sobre você que está passando pelas impossibilidades da vida, você que está atravessando aí um deserto, passando pelo vendaval, e diante de toda essa situação que estamos vivendo, às vezes não é na nossa casa, mas é na vizinhança, às vezes não é com a nossa família, mas é com os amigos, às vezes não é com nossos amigos, mas é com nossos irmãos. E quero dizer que Deus é o Deus das impossibilidades, e que com certeza Deus fará
coisas grandiosas também em nossas vidas. E esse texto, ele nos traz algumas lições, né? E essas lições que vamos, através da Bíblia, através dessa história, trazer para as nossas vidas. Quais são as lições para as impossibilidades da minha vida acontecer? Porque tem muitas pessoas que querem um milagre, querem o impossível na sua vida, mas não faz nada para que isso aconteça. E essa é a história que lemos através de dois personagens, a qual a Bíblia relata de um casal um chamado Zacarias e a sua esposa Isabel. A palavra Zacarias, no grego, no hebraico, significa Deus se lembrou. Isabel, no hebraico, diz aquele que cumpre promessa. E isso nos chama a atenção, porque Deus é um Deus de promessa, né? Quem é que não tem uma promessa de Deus? Quem é que não carrega sobre si uma promessa de Deus? O livro de Josué, no capítulo 21, o versículo 45 diz: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Todas se cumpriu. O Salmo 119, versículo 49, diz: lembra da tua palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. O salmista, ele só está esperando por causa da promessa. A promessa, quem faz é Deus. E o Deus que faz promessa é um Deus que cumpre promessa em nossas vidas. E nós temos aqui uma lição, ou uma condição que a Bíblia nos relata, porque a história diz que no tempo de Herodes, rei da Judéia, existia um homem chamado Zacarias, da tribo de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, e o nome dela era Isabel. Como já disse, Zacarias significa Zacarias, Deus se lembrou. Isabel significa aquele que cumpre promessa. Estamos diante de uma palavra profética, e quem falou essa palavra, ele é fiel para cumprir, ele tem todas as condições de cumprir. Quanto mais difícil para nós, mais fácil fica para Deus fazer. Porque para Deus nada é impossível. É por isso que muitas vezes, em seus sermões, Jesus perguntava para o povo: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Você nunca vai ver Jesus dizendo o que é mais difícil, porque para Deus não tem nada difícil. E a Bíblia relata que esse era ambos justo perante o Senhor. E aqui está a primeira condição, o primeiro ensinamento que nós devemos aprender para que as impossibilidades da nossa vida
Deus possa reverter, para que o milagre venha a acontecer nas nossas vidas, para que o impossível venha a acontecer nas nossas vidas. É necessário, ter uma condição. Primeiramente, esse casal era justo. E a Bíblia diz no profeta Abacuque que o justo viverá pela fé. Só o justo viverá pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Uma pessoa justa, uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus com justiça, porque ser justo em um tempo tão dificultoso, em um tempo tão trabalhoso que estamos vivendo, em um tempo em que os sistemas nos levam também a praticar injustiça. Mas deixa eu te dizer uma coisa, faça justo, seja uma pessoa justa com todos aqueles que se aproximam de você, seja justo com a sua aliança que você fez com Deus. E a Bíblia diz que esse casal era justo perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, esse casal ele vivia irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E a segunda coisa que aprendemos é que a gente deve viver irrepreensível. Viver irrepreensivelmente é não dar lugar a ninguém apontar para nós, é não dar lugar a ninguém falar de Cristo por causa das nossas ações. A Bíblia conta a história, irmão, que esse casal vivia irrepreensivelmente e diante de todos, nos preceitos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, ou seja, obedecendo os mandamentos do Senhor. E das condições da gente receber o nosso milagre é quando nós estamos na obediência a Deus. A obediência faz com que você conquiste. A obediência faz com que o milagre aconteça. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso devemos estar obedecendo a Deus, obedecendo os preceitos do Senhor, porque vale a pena, porque a promessa, ela só se cumpre quem está obedecendo os preceitos do Senhor. Esse casal que já era de idade avançada, e a Bíblia diz que além de suas idades, Isabel era estéril, não podia ter filho. Mas Deus, quando faz promessas, Deus, Ele não está preocupado se a pessoa é novo ou velho. Deus, quando dá a sua palavra, não importa se é velhice, não importa se é estéril. Quando Deus fala, Deus cumpre a sua promessa. E a Bíblia vai nos dizer também que, por sorte, esse homem foi lançado para estar na hora da oração. Louvado seja Deus. Olha como é importante nós estamos oferecendo orações no incensário do Senhor. A Bíblia diz que esse homem, Zacarias, ele coube por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incensário. A necessidade de estarmos orando, falando com Deus, porque a oração
é uma adoração, é uma intimidade, é uma fala com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar em secreto com o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele entra no templo, na hora do incensário, a Bíblia diz que um anjo desce e fala em Zacarias. Disse: Zacarias, Deus ouviu a sua oração, louvado seja Deus, glórias ao nome do Senhor. A tua oração foi ouvida, Zacarias, e Isabel, tua mulher, dará um filho e porás o nome de João. E isso nos alegra, irmãos, e isso nos confirma o Deus das impossibilidades, porque nada é impossível para Deus. Eu quero deixar claro por esta palavra, dizer que não existe nada na sua vida que Deus não possa fazer, mas é necessário sermos justos, é necessário estar irrepreensivelmente, nos preceitos e nos mandamentos do Senhor. É necessário estarmos orando a oração do incenso. É necessário estar oferecendo orações, incenso ao nosso Deus. E a Bíblia diz que Deus concedeu a Zacarias e a Isabel um filho, E esse filho ainda tinha outras qualidades, porque Deus só faz coisas maravilhosas em nossas vidas. E quando Deus faz, irmãos, Ele faz para trazer prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Glória a Deus. Eu quero declarar que esta bênção, que esse milagre vai trazer muita alegria para cada um de nós, Porque Deus, quando promete, Ele faz, e quando Ele faz completo. Assim, meus amados irmãos, essa é a palavra que Deus nos confiou para que transmitisse à igreja do Senhor na terra. Mesmo diante dessa crise, Deus tem um impossível para a sua vida. Deus tem um impossível para você. Creia tão somente, confia tão somente, descanse no Senhor tão somente e faz jus a Deus para que o milagre venha acontecer na sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E nós aqui queremos agradecer a Deus por esta palavra e pedindo oração aos santos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.